Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre anatomia do sistema venoso. Vou dar uma ênfase aqui em relação ao sistema cava superior e cava inferior, né? Já que o sistema porta-hepático também faz parte do sistema venoso. Esse sistema vai ser trabalhado em um outro momento, em uma outra aula. E além disso, hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema linfático, né? É um assunto também de suma importância para a compreensão de alguns problemas que podem acontecer em relação à drenagem da linfa desse paciente e para a compreensão em relação a alguns tumores que podem se disseminar por via linfática, levando algumas metástases para o paciente, né? Ok, então, objetivos educacionais do nosso encontro de hoje. A gente vai diferenciar novamente, né, anatomicamente, vasos arteriais de vasos venosos, né? Da mesma forma que eu tenho artérias, eu vou possuir algumas veias. Essas artérias e essas veias, geralmente, elas possuem o mesmo nome. Por exemplo, eu tenho artéria braquial e, consequentemente, eu vou ter veia braquial, né? Mas isso não é 100% de ocorrência. Eu tenho alguns territórios onde a gente vai ter, por exemplo, uma artéria carótida e eu não tenho uma veia carótida, né? Então a gente vai descrever principalmente esses territórios onde eu tenho diferenças em relação às estruturas. A gente vai diferenciar também anatomicamente, novamente, os vasos arteriais dos vasos venosos. Segundo objetivo, identificar a veia cava superior e a veia cava inferior. Como é uma aula sobre o sistema cava superior e sistema cava inferior, a gente vai identificar esses dois troncos venosos principais do organismo. Objetivo muito importante. Terceiro objetivo, identificar a formação das veias cava superior e também a formação da veia cava inferior. Como veias, né? Esses vasos, eles trazem o sangue em direção ao coração. Então, tecnicamente, elas possuem diversas tributárias, que vão formando diversos vasos venosos e vão desembocar no sistema cava superior ou cava inferior. A gente vai ver a formação da veia cava superior e da veia cava inferior. Quarto objetivo, identificar os componentes do sistema jugular. Sistema jugular é um sistema de drenagem, né, da cabeça e do pescoço. É um sistema muito importante. Da mesma forma que o sistema arterial, responsável por levar o sangue arterial para a cabeça e pescoço, o sistema carotídeo, né? Eu tenho um sistema venoso jugular responsável por drenar esse sangue de volta até a região do coração, né? A gente vai reconhecer a importância do sistema de drenagem do encéfalo. É um tópico super importante, até para nós compreendermos a formação do sistema jugular. Porém, a vascularização do encéfalo, do sistema nervoso central, vai ser trabalhada num segundo momento. Então, nós teremos, em um outro período, uma aula específica sobre vascularização do encéfalo, dada a sua complexidade. Outro objetivo importante, identificar os vasos responsáveis pela drenagem dos membros superior e inferior. Então, da mesma forma que eu tenho artérias que vão levar o sangue arterial até os membros superior e inferior, eu tenho também veias que vão ser responsáveis pela drenagem desse sangue, né, em direção ao coração. Então a gente vai reconhecer quais são essas veias, né? Existem diversas particularidades em relação principalmente à drenagem superficial. A gente vai reconhecer essas veias tanto do membro superior quanto do membro inferior. E finalmente, né, a gente vai reconhecer os dois principais ductos linfáticos existentes no corpo humano e as principais cadeias de linfonodos. Não é objetivo da nossa aula aqui esgotar completamente todas as cadeias de linfonodos. A gente vai descrever as cadeias principais de linfonodos e vamos também descrever os dois ductos linfáticos principais no nosso organismo, ok? Bom, então, o primeiro slide eu coloquei aqui 3 ilustrações. Eu tenho uma ilustração, né, do sistema cava superior, da veia cava superior, né, esta veia aqui, e eu tenho uma outra ilustração, né, mostrando aqui a veia cava inferior, certo? Veia cava superior,
ela drena o sangue da cabeça e do pescoço e da extremidade superior, enquanto que a veia cava inferior, ela vai drenar o sangue dos membros inferiores da pelve, da região do abdômen, né? E esse sangue vai em direção à parte superior do corpo, vai atravessar o hiato ou forame da veia cava inferior, e as duas veias, veia cava superior e veia cava inferior, elas drenam numa região do coração que nós já conhecemos, que seria o átrio direito. Então, nessa imagem aqui, eu tenho a veia cava superior, formada aqui por duas veias importantíssimas, né? Eu tenho aqui a veia braquiocefálica do lado direito e eu tenho a veia braquiocefálica do lado esquerdo, né? Então, qual é a formação da veia cava superior? A veia cava superior, ela se forma, né, com duas veias principais. Eu tenho a chegada da veia braquiocefálica do lado esquerdo, juntamente com a veia braquiocefálica do lado direito. No momento que essas duas veias se juntam, eu tenho aqui a veia cava superior. Enquanto que a veia cava inferior, né, ela é formada pelas duas veias ilíacas comuns, certo? A ilíaca comum, ela vai receber o sangue tanto da pelve, pela veia ilíaca interna, e do membro inferior, pela veia ilíaca externa. Quando as duas veias cavas comuns, as veias ilíacas comuns se juntam, eu tenho aqui a formação da veia cava inferior, né? Aqui uma outra ilustração mostrando uma veia típica, né? E vocês conseguem notar que ela possui algumas válvulas, né? Essas válvulas, elas vão impedir o refluxo venoso, né? E vão possibilitar o fluxo unidirecional, né, desse sangue em direção à região central do corpo em relação ao coração. Então, nesta imagem aqui, eu tenho aqui a veia cava superior, nesta outra imagem aqui, eu tenho a veia cava inferior, e aqui uma ilustração, né, de um componente venoso, mostrando que, em comparação com o componente arterial, que não possui válvulas no seu interior, dentro da veia eu vou possuir um mecanismo valvar que vai impossibilitar, né, o refluxo de sangue, levando ali um comprometimento importante na drenagem do membro inferior. Se essa veia estiver insuficiente, né, tem uma insuficiência venosa, pode ser que essa veia ela se dilate e perca esse mecanismo valvar. Com isso eu posso começar a apresentar retenção de sangue nesse território venoso, responsável pela drenagem desse sangue, e com isso eu vou apresentar sinais de edema, importantes sinais em relação ao exame físico clínico, né? Então aqui mostrando veia cava superior, veia cava inferior, a formação dessas estruturas vasculares, e aqui uma demonstração no interior de uma veia, né? Demonstrando aqui a presença de um mecanismo valvar, né? E aqui uma representação do sistema linfático. O sistema linfático é um sistema acessório também de drenagem, né? Então, ele vai ser responsável por drenar a linfa, né, presente no terceiro espaço. Então, essa linfa ela vai ganhar os ductos linfáticos menores, que vão se convergindo, formando ductos linfáticos maiores, passando por regiões de cadeias de linfonodos, né? E esses ductos linfáticos se convertem em dois ductos principais que nós vamos descrever no final da aula. Eu tenho o ducto linfático do lado direito e o ducto torácico. Então, o ducto torácico e o ducto linfático direito são os dois principais ductos responsáveis, né, por drenar esta linfa até desembocar no sistema venoso. Então, o sistema linfático, ele desemboca no sistema venoso, essa linfa se junta com as veias, né? O sangue está dentro da veia, e ela retorna ali também para o átrio direito do coração. A gente vai descrever isso aqui melhor no final do nosso encontro de hoje. Bom, relembrando o nosso sistema arterial, a gente vai relembrar que nós temos o quê? Nós temos um arco da aorta, certo? Ou seja, eu tenho um grande vaso que sai do ventrículo esquerdo, que seria a aorta ascendente, certo? Depois eu tenho o arco da aorta e, por último, eu tenho ali a aorta descendente, que vai descer pelo tórax,
vai atravessar o diafragma, vai se transformar em aorta abdominal, né? Mas eu não tenho uma veia aorta, certo? Da mesma forma que eu tenho a veia cava superior, eu não tenho uma artéria cava superior, eu não tenho uma artéria cava inferior, da mesma forma que eu tenho uma veia cava inferior, ok? Então eu tenho um arco da aorta, né? E esse arco da aorta vai dar origem a 3 ramos, né? Tronco bracocefálico, carótida comum esquerda e a veia subclávia esquerda. E aqui a gente nota a veia cava superior. A veia cava superior, ela fica localizada onde? Ela fica localizada à direita do arco da aorta e também à direita da artéria aorta ascendente, né? E a veia cava superior, ela vai ser formada por 2 veias. Eu tenho a veia braquiocefálica do lado esquerdo e a veia braquiocefálica do lado direito. Então, as 2 veias braquiocefálicas, né, elas vão formar ali a veia cava superior. Nesse slide aqui, nessa imagem, eu tenho aqui as 2 veias braquiocefálicas formando aqui a veia cava superior. Então, é importantíssimo. Eu tenho um único tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico é um tronco arterial, ou seja, é um ramo do arco da aorta. E eu tenho 2 veias braquiocefálicas. Essas veias braquiocefálicas são componentes venosos que vão formar aqui a veia cava superior. Então, isto é importantíssimo, né? Tenho um único tronco braquiocefálico, que é ramo do arco da aorta, e 2 veias braquiocefálicas que são tributárias, formando ali a veia cava superior. Então, isso é importante. Enquanto que a artéria, ela emite ramos, né? A veia, ela não emite ramos, ela vai recebendo tributárias, recebendo afluentes, formando campos, né? Formando troncos cada vez maiores, até chegar a formar a veia cava superior e a veia cava inferior, desembocando ali no átrio direito do coração. Observe então, veia cava superior nesta imagem, né? Fica localizado aqui à direita do arco da aorta, né? E aqui eu tenho também a veia cava superior, né? À direita do arco da aorta e também em contato com o pulmão do lado direito. Inclusive no pulmão, na sua face mediastinal, eu tenho uma impressão, essa impressão da veia cava superior, somente existente no pulmão direito, certo? Então, 2 imagens aqui importantes mostrando aqui a formação da veia cava superior. Bom, a veia cava superior, eu já sei que ela é formada pelas 2 veias braquiocefálicas. Então, tecnicamente, a veia braquiocefálica, ela deve vir, então, da cabeça e do pescoço e também do membro superior. Bráquio vem do braço, certo? Cefálica vem da extremidade superior. Então, a veia braquiocefálica, ela é formada por veias que drenam, não é, a extremidade superior, ou seja, a cabeça e pescoço e membro superior. E agora nós vamos falar um pouco sobre o território e o campo jugular. Da mesma forma que eu tenho um sistema carotídeo responsável pela irrigação, não é? Vai levar o sangue arterial para a cabeça e para o pescoço, eu tenho um sistema de drenagem, né? Um sistema de drenagem com nome diferente. Não tem uma veia carótida, eu tenho uma veia jugular. Esse sistema de drenagem jugular, ele é subdividido em 2 partes. Eu tenho a veia jugular interna e eu tenho a veia jugular externa. Quando eu observo o meu pescoço do ponto de vista ectoscópico, eu estou identificando, né, essas veias superficiais, né, que são subcutâneas, localizadas aqui na região anterior do pescoço. Essas veias são tributárias ou mesmo a veia jugular externa, certo? Então, eu vejo no meu pescoço a veia jugular externa. Observando com atenção, eu vou identificar que a veia jugular externa, ela atravessa superficialmente um músculo esternocleidomastoide. Então, isso é importantíssimo. Quando eu observo ectoscopicamente a minha região cervical anterior, eu estou observando, estou vendo, né, o sistema jugular, mas a subdivisão do sistema jugular externo, ou seja, eu estou vendo tributárias
da veia jugular externa, dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Se eu retiro o músculo esternocleidomastoide, eu vou encontrar na região cervical, profundamente ao esternocleidomastoide, sim, eu vou encontrar a veia jugular interna. Então, a veia jugular interna, ela fica localizada profundamente ao esternocleidomastoide, enquanto que a veia jugular externa, ela fica localizada superficialmente ao músculo esternocleidomastoide. Então, aqui a gente consegue observar a veia jugular externa, né? E existe um campo de drenagem da veia jugular externa, geralmente do tecido subcutâneo, né? Da pele, da região cervical. E esta veia jugular externa, ela vai ser uma das tributárias, certo? Da veia subclávia. A veia subclávia vai subir e vai drenar aqui o membro superior. Ela vai se transformando, né? Lá de baixo, veias radiais, veias ulnares, se transforma em veia braquial, depois se transforma em veia axilar e, por último, se transforma em veia subclávia. A subclávia, sim, vai receber a veia jugular externa, da mesma forma que a subclávia também recebe a veia jugular interna. Então, aqui a gente observa a veia jugular externa. Desse lado aqui, eu tenho o campo arterial, sistema carotídeo, né? A gente lembra que o sistema carotídeo, ele possui uma artéria carótida interna, que vai irrigar o encéfalo, e uma artéria carótida externa, que se divide em 8 ramos responsáveis pela irrigação da cabeça e do pescoço, né? Da parte mais superficial da cabeça. Enquanto que a veia jugular externa drena a região superficial dessa região importante topográfica do corpo humano, né? E a veia jugular interna? Como é que ela é formada, Geraldo? Como é que eu tenho a formação da veia jugular interna? A gente vai lembrar que existe um sistema de drenagem no interior do crânio, né? Formado ali pelos seios da dura mater, não é? E eu tenho um último seio, que é o seio sigmoide, certo? Esse seio sigmoide, ele vai em direção ao forame jugular. No momento que o seio sigmoide atravessar o forame jugular, eu passo a chamar essa estrutura de veia jugular interna. Então, qual que seria a formação da veia jugular interna? A veia jugular interna, ela é formada a partir do seio sigmoide no momento que atravessa aqui o forame jugular localizado na base do crânio. Eu tenho duas, né, veias jugulares internas, uma de cada lado, assim como eu tenho duas veias jugulares externas, que ficam localizadas superficialmente ao músculo esternocleidomastoide. O seio sigmoide, ele é formado, né, principalmente pelo seio transverso, né? E o seio transverso vai vir lá de trás da região posterior, numa região que nós chamamos de confluência dos seios. A gente vai ter um outro encontro, num outro período, responsável por estar descrevendo esses seios venosos da dura mater, que tem uma importância muito grande em relação a traumatismos cranianos, onde eu posso ter sangramento no interior da calota craniana. Mas nesse momento, vale a pena a gente memorizar que o seio sigmoide vai dar origem à veia jugular interna no momento que atravessar ali o forame jugular. Depois que atravessar o forame jugular, a veia jugular interna ela desce pela região cervical profundamente ao músculo esternocleidomastoide, certo? E essa veia jugular interna, ela vai ser uma tributária, ela vai desembocar na veia subclávia. No momento que a veia jugular interna desemboca na veia subclávia, dali para frente, eu tenho o nome de uma outra veia, que é a veia braquiocefálica, né? E eu tenho aqui, observando, né, também uma outra veia cortada, seccionada. Esta veia aqui seria a veia jugular externa, que também desemboca na veia subclávia. Continua um pedacinho como veia subclávia. No momento que recebe a veia jugular interna, dali em diante eu passo a chamar a veia de veia braquiocefálica. Então, aqui observando uma dissecção profunda, que eu retirei o músculo esternocleidomastoide, eu estou observando a veia jugular interna. Observem que a veia jugular interna, ela caminha juntamente com o sistema arterial, em volta por uma bainha chamada bainha carotídea, né? E a veia jugular interna, ela é considerada uma veia profunda,
né? Então eu posso fazer uma punção de veia jugular interna, né? Para diversos motivos de punção, né? Mas eu posso fazer uma punção na veia jugular interna, permitindo um melhor acesso venoso, um acesso venoso central, né? Quando, por exemplo, eu preciso fazer administração de grandes volumes, né, de líquido nesse paciente, um grande queimado, por exemplo, eu preciso fazer administração durante muito tempo de medicação, né? Então, em vez de eu pegar uma veia periférica e ficar trocando essa veia periférica muitas vezes, eu posso acessar uma veia profunda e possibilitar que uma terapia aí de 14 dias, 21 dias se processe aí, sem precisar ficar trocando o acesso venoso. Então, lembrando aqui, veia jugular interna, profunda na região cervical, é uma das veias profundas do corpo humano, né? Posso fazer uma punção de veia jugular interna, eu não vejo a jugular interna, eu estou vendo a veia jugular externa, porém eu posso fazer uma punção nela, né? Seguindo aqui um parâmetro anatômico. E também uma outra veia profunda seria a veia subclávia, posso fazer uma punção de veia subclávia, né? Aqui, novamente observando, eu vou encontrar a veia jugular externa, não é? Observem que a veia jugular externa também drena na veia subclávia. E aqui eu vou encontrar a veia jugular interna. E observem que a veia jugular interna caminha juntamente com o sistema carotídeo. E essas duas estruturas vasculares, elas são envolvidas pela bainha carotídea, né? Então, caminhando aqui na região cervical, descendo, drenando o sangue lá da região do seio sigmoide, vai chegar e vai drenar aqui na veia subclávia e vai formar aqui a veia braquiocefálica do lado direito. Da mesma forma que eu tenho a formação da veia braquiocefálica do lado esquerdo. Tem uma veia jugular interna e eu tenho uma veia jugular externa. Nesse slide eu consigo identificar também a veia subclávia do lado esquerdo e também a veia subclávia do lado direito. Observem que o tamanho, né, o comprimento da veia braquiocefálica do lado esquerdo, ele é consideravelmente maior em comparação com a veia braquiocefálica do lado direito. Por que isso? A veia cava superior fica do lado direito e a veia braquiocefálica vai ter que atravessar grande parte do mediastino superior até chegar aqui, formando com a sua equivalente contralateral a veia cava superior. Então, por isso que a veia braquiocefálica do lado esquerdo, ela tem um comprimento maior em comparação com a veia braquiocefálica do lado direito, né? Uma outra coisa importante, a gente falou sobre a formação da veia jugular interna, né, que é a partir do seio sigmoide. E a formação da veia jugular externa? Então, existem diversas veias responsáveis pela drenagem de sangue da região superficial da cabeça. Existe uma convenção. A veia jugular externa ela é formada pela veia retromandibular com a veia auricular posterior. No momento que essas duas veias se juntam, ali eu tenho a veia jugular externa. A veia jugular externa vai atravessar superficialmente o músculo externo cleidomastoide, né? Vai se aprofundar na região inferior da nossa região cervical e vai ser uma tributária da veia subclávia. Então, convenção, formação da veia jugular externa. Eu tenho a veia retromandibular com a veia auricular posterior. E eu tenho diversas outras veias na região, né? Com parâmetros muito de variações, né? Se eu observar do meu lado direito, eu tenho diferenças em comparação com o meu lado esquerdo, né? Aqui, eu tenho, observando um corte transversal da região cervical, então fiz um corte transversal, estou observando essa região cervical. Observem aqui a traqueia, o esôfago, eu tenho aqui a glândula tireoide. E o que a gente observa nesse corte em relação ao sistema venoso, né? Aqui eu tenho a veia jugular interna do lado direito e aqui a veia jugular interna do lado esquerdo. Observem que a veia jugular interna está junto, né, com o sistema carotídeo e também com o 10º par craniano, o nervo vago, nessa bainha carotídea dos dois lados. E o que vocês conseguem observar nessa imagem? O diâmetro, né, da veia jugular interna do lado direito, ele é consideravelmente maior do que o diâmetro da veia jugular interna do lado esquerdo. Então, se eu for poder escolher, né, uma punção, né,
uma veia jugular interna para fazer uma punção, eu vou optar por escolher do lado direito, né? Já que essa veia é mais calibrosa e, consequentemente, vai possibilitar uma punção de forma mais fácil. Então, se eu tiver a possibilidade de escolha, eu vou escolher fazer uma punção na veia jugular interna do lado direito, certo? Já que esta veia é mais calibrosa, ok? Então, aqui mostrando um corte transversal de região cervical. Anteriormente tem traqueia, tem esôfago. Posteriormente eu tenho a vértebra e a musculatura do dorso, da região da nuca, né? E anteriormente aqui na bainha carotídea eu vou encontrar a veia jugular interna, né? E observo aqui a diferença entre a veia jugular interna do lado direito em comparação com a veia jugular interna do lado esquerdo. Observem que do lado direito ela é bem mais calibrosa. Então, vai ser muito mais fácil de realizar a punção nesta região. Mesmo slide, né? Lembrando aqui veia jugular externa e veia jugular interna. E agora, né, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o sistema de drenagem do membro superior. Vai drenar o sangue do membro superior, tanto da parte superficial quanto da parte profunda, até chegar uma hora que eu vou ter a formação aqui da veia subclávia. A veia subclávia passa embaixo da clavícula, dos dois lados, e também é considerada uma veia profunda. Então eu posso optar por fazer uma punção de uma veia subclávia se eu preciso de um acesso venoso mais calibroso por diversos motivos, para uma infusão, né, de um volume maior de líquido ou uma permanência maior dessa punção, né? Então a gente vai lembrar, né, que a gente possui aqui a mão, o antebraço, o braço, né? E eu tenho um sistema arterial responsável pela irrigação dessa região. Da mesma forma que eu tenho um sistema arterial, eu vou possuir um sistema venoso responsável pela drenagem do sangue desta região. Esse sistema venoso, ele tem algumas particularidades, algumas diferenças em relação ao sistema arterial. Na parte superficial, né, eu tenho vasos, né, que não possuem equivalentes com o sistema arterial. Na parte profunda, geralmente eu tenho uma equivalência. Da mesma forma que eu tenho artéria braquial, eu vou ter veia braquial. Da mesma forma que eu tenho artéria radial e artéria ulnar, eu tenho veias radiais e veias ulnares, né? Mas em relação à superficialidade do membro, eu tenho duas veias importantes, né, de drenagem superficial desse membro superior. Quais são essas veias? Eu tenho a veia cefálica e eu tenho a veia basílica. Então a veia cefálica e a veia basílica são veias superficiais que vão drenar o sangue, né, do membro superior, ok? Eu não tenho uma artéria cefálica e uma artéria basílica, né? Mas eu tenho uma veia cefálica e uma veia basílica. Observem que esses dois vasos, a veia cefálica e a veia basílica, elas se originam aqui no arco venoso dorsal da mão, né? No dorso da mão tem um arco venoso, dali eu tenho a origem tanto da veia cefálica quanto da veia basílica. Essas veias vão subir superficialmente no membro superior, né? Enquanto que a veia cefálica ela caminha lateralmente, né? A veia basílica ela vai caminhar medialmente. Enquanto que a veia cefálica ela vai atravessar o antebraço, o braço, né? E a parte da região axilar, a veia basílica ela atravessa o antebraço, ela atravessa uma porção do braço, né? E ela vai se aprofundar na região do braço. Veia basílica é uma tributária da veia braquial. Então a veia basílica ela vai desembocar na veia braquial. Enquanto que a veia cefálica ela vai subindo, certo? Ela atravessa um sulco importante entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior, vai se aprofundar nesta região próximo aqui à clavícula e vai desembocar aqui, vai ser uma tributária da veia axilar, né? A veia axilar, por sua vez, é continuação da veia braquial, né? Só que na parte mais superior da axila. Observem aqui, né? Eu tenho a região da axila, onde eu vou possuir aqui a artéria axilar, né? Em contato íntimo aqui com fascículos do plexo braquial, e eu tenho também a veia axilar. A veia axilar formada aqui pela veia braquial. No momento que a veia axilar atravessa a primeira costela, né, eu tenho ali
uma mudança de nome. Deixo de ser a veia axilar e passo a ser, né, aqui a veia subclávia, né? Aí a veia subclávia, por sua vez, vai receber tributárias oriundas também da cabeça do pescoço, a veia jugular interna e a veia jugular externa, né? Então aqui mostrando a região da axila, onde eu vou observar uma artéria axilar que tem diversos outros ramos, são 6 ramos da artéria axilar. Eu tenho a veia axilar que possui diversas tributárias, os nomes são semelhantes aos nomes arteriais, né? E eu tenho aqui a formação da veia subclávia, que também é considerada uma veia importante, uma veia profunda, né? Mostrando aqui no outro slide a parte da drenagem superficial, observando aqui no braço e na região do tórax, né? Eu tenho então aqui nesta região a veia cefálica, né? Passando aqui no sulco entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior. Essa veia cefálica ela vem da parte lateral do membro superior. Vai chegando mais superiormente, ela vai se dirigindo medialmente, atravessa esse sulco e desemboca ali na veia axilar. Nessa imagem eu tenho aqui, né, a veia basílica, né, drenando medialmente, né, o membro superior, o território superficial, e aqui a veia cefálica, né, drenando lateralmente o membro superior, se dirigindo aqui superiormente entre o músculo peitoral maior e o músculo deltoide. Observe que nesta topografia a veia basílica ela se aprofunda, já que a veia basílica vai ser uma tributária não da veia axilar, mas da veia braquial, né? E observando superficialmente o meu membro superior, eu vou ver que tem diversas variações, né? Então eu tenho um amplo campo, né, de anastomose, de união, né, entre o sistema basílico e o sistema cefálico, ou seja, o sistema superficial possui diversos veias que vão unir essas duas estruturas, né? E essa união é muito variável, tem diversas variações, né? Inclusive entre o membro superior de um lado e do outro eu tenho diversas variações, porém eu tenho uma veia que é relativamente constante, que é a veia intermédia do cotovelo, certo? Essa veia intermédia do cotovelo, muitas vezes, ela é utilizada para uma punção venosa superficial. Tenho que colher sangue, por exemplo, eu tenho que fazer a administração de uma medicação, eu vou optar aqui pela veia intermédia do cotovelo, uma veia superficial, ela não é tão fina assim, permite lá uma punção de forma relativamente fácil, né? Mas eu tenho diversas variações em relação a esse campo venoso superficial do membro superior. Esse campo venoso, ele vem do arco dorsal da mão, certo? Então, no arco dorsal da mão, eu tenho origem ali da veia cefálica lateralmente e também da veia basílica medialmente. Esse campo vai levar o sangue, né, em uma direção superior, certo? Vai atravessar aqui o antebraço, né? Existem uniões importantes entre a parte medial, que seria a veia basílica, e a parte lateral, que seria a veia cefálica. Enquanto que a veia basílica se aprofunda na região do braço, a cefálica não, ela continua superficial e vai se aprofundar somente imediatamente abaixo da clavícula e vai ser uma tributária da veia axilar. E agora um desafio, a gente vai ter que identificar este corte aqui. É um corte de membro superior, é um corte de braço ou um corte de antebraço? O que a gente vai achar se é um corte de braço ou um corte de antebraço? Eu vou afirmar com absoluta certeza que é um corte de braço. Por que é um corte de braço, Geraldo? Eu tenho aqui um único osso, eu tenho o osso húmero, que é o osso do braço. Se fosse um corte de antebraço, eu ia ter 2 ossos, né? Tanto o rádio quanto a úmero. Então, tenho certeza aqui que é um corte de braço. Observando esse corte, eu vou identificar aqui na região anterior do braço, né? Eu vou encontrar o músculo bíceps braquial e o músculo braquial. Então, o músculo bíceps braquial e braquial fica localizado anteriormente ao braço. Enquanto que posteriormente ao braço, eu vou encontrar o músculo tríceps braquial, responsável ali pela extensão do antebraço. Eu observo, então, que esta aqui é a região medial do braço e aqui a região lateral do braço.
observando a região medial do braço, eu vou identificar que eu tenho aqui a artéria braquial e eu tenho também a veia braquial, que é mais calibrosa do que a artéria braquial e fica localizada mais medialmente, né? Então, observem aqui a veia braquial caminhando juntamente com a artéria braquial, só que medialmente essa estrutura mais calibrosa, certo? Existem diversos nervos na região e aqui a gente vai identificar também a veia basílica, né? Uma veia de drenagem superficial. Quanto que a veia braquial é profunda, certo? Ela vai ser formada pelas veias radiais com as veias unares, que geralmente são satélites do sistema arterial, do antebraço, mais para baixo. Eu vou encontrar as veias superficiais, veia basílica deste lado aqui e a veia cefálica do lado lateral também do braço. Ela vai se continuando cada vez mais anterior e vai chegar um momento que ela vai subindo tanto que vai sendo também medial. Vai ser uma tributária ali da veia axilar, né? Então falei já do sistema de drenagem da cabeça, né? Falei também da drenagem do pescoço, do sistema jugular, território jugular externo, território jugular interno. Falei da drenagem dos membros superiores, né? Falei das duas grandes veias profundas, que é uma veia jugular interna e uma veia subclávia, são as duas veias grandes profundas, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E agora a gente vai identificar a região de drenagem, né, da parte posterior do tórax. Então observem aqui, isso é uma imagem importante, uma imagem de mediastino posterior, né, uma vista anterior, onde eu retirei os dois campos pleuropulmonares. Estou observando aqui o esôfago parcialmente seccionado. Embaixo eu observo também o diafragma com as duas cúpulas diafragmáticas. Cúpula diafragmática direita e a cúpula diafragmática esquerda. Contato aqui com o estômago, né? Observem aqui o orifício, o forame da veia cava inferior. A veia cava inferior está cortada aqui, está seccionada, né? E eu observo aqui, nessa imagem de mediastino posterior, eu vou observar um sistema de drenagem importante, que eu chamo de sistema ázigos. Esse sistema de drenagem é super importante. Sistema ázigos, responsável pela drenagem da região torácica, sobretudo da região torácica posterior. Enquanto que eu tenho uma artéria aorta torácica descendente, obviamente, que vai dar origem às artérias intercostais posteriores, eu tenho também as veias intercostais posteriores, porém as veias intercostais posteriores, elas não vão desembocar diretamente na veia cava superior, elas vão desembocar no sistema ázigos. E esse sistema ázigos, ele recebe veias, né, que possuem nomes diferentes em determinada topografia. Do lado direito, eu tenho uma veia que eu chamo de veia ázigos, né? E do lado esquerdo, eu tenho duas veias, né? Eu tenho uma veia hemiázigos e uma veia hemiázigos acessória. Obviamente que existem diversas variações, mas normalmente do lado direito eu tenho uma veia ázigos e do lado esquerdo eu tenho uma veia hemiázigos e uma veia hemiázigos acessória. Enquanto que as veias intercostais posteriores do lado direito desembocam na veia ázigos, as veias intercostais posteriores, né, inferiormente ao lado esquerdo, desembocam na veia hemiázigos e na parte superior desembocam ali na veia hemiázigos acessória, né? Esses dois sistemas, né, esse grande sistema formado por esses dois subcomponentes do lado direito, veia ázigos, do lado esquerdo, veia hemiázigos e veia hemiázigos acessória, né? Esse grande sistema responsável pela drenagem, né, do sangue da parte posterior do tórax, ou seja, formando ali pelas veias intercostais posteriores, né? Aqui observe, né, uma vista do lado direito, eu vou identificar aqui a veia ázigos, né, recebendo aqui as veias intercostais posteriores do lado direito do tórax, né? E observe aqui do lado esquerdo, né, eu vou possuir aqui a veia
hemiázigos, recebendo aqui as veias intercostais posteriores da sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 12º espaços intercostais, e da quarta ou da quinta para cima, né, eu tenho essas veias intercostais drenando para a veia hemiázigos acessória, né? E a veia hemiázigos acessória também vai drenar na veia hemiázigos, né? Observem aqui nessa imagem, que ficou bem claro, eu tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo. Eu tenho a veia ázigos do lado direito, certo? E do lado esquerdo eu vou ter a veia hemiázigos e a veia hemiázigos acessória. E observem que a veia hemiázigos drena também para a veia ázigos, enquanto que a veia ázigos, ela atravessa anteriormente, né, as vértebras torácicas e desemboca, por sua vez, na veia ázigos. A veia ázigos vai continuar, né, e vai ser uma tributária aqui da veia cava superior. Nessa imagem aqui, eu consigo identificar a veia ázigos, né, formando aqui um cajado da ázigos, desembocando aqui na veia cava superior, né? Esse cajado, ele passa por cima, passa superficialmente uma região que nós chamamos de pedículo pulmonar, onde eu tenho estruturas que vão para o pulmão direito e saem do pulmão direito, artérias pulmonares e veias pulmonares. Acima dessas estruturas, eu tenho aqui a passagem, né, da veia ázigos. Estão observando aqui uma região importante de drenagem de sangue, sobretudo, né, da região posterior do tórax, formando aqui as veias intercostais posteriores. Do lado direito, essas veias intercostais posteriores vão para a veia ázigos e do lado esquerdo, essas veias intercostais posteriores, elas vão para a veia hemiázigos e também para a veia hemiázigos acessória, né? Bom, então eu falei da drenagem da parede torácica posterior. Poxa, e a drenagem do sangue do coração? Obviamente eu tenho as veias coronárias, certo? Mas existe uma diferença. Eu tenho aqui a artéria aorta ascendente, onde eu tenho ramos, ou seja, artérias coronárias. Eu tenho a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. E eu tenho veias coronárias, né? E essas veias coronárias, elas não são tributárias diretamente da veia cava superior, como se era de se esperar, né? As veias coronárias, elas vão se abrir, né, diretamente no átrio direito do coração. Então, existem diversos orifícios, né, onde eu vou ter a abertura, né, no átrio direito do coração, trazendo o sangue, né, do próprio coração, sangue que foi para o coração através das artérias coronárias e retorna, certo, pelas veias coronárias. E esse retorno não é diretamente para a veia cava superior, ele vai diretamente para o átrio direito. Na parte posterior do coração, eu tenho um grande seio, que eu chamo de seio coronário, né? É um grande saco venoso, onde eu tenho a confluência, né, de diversas veias coronárias, formando aqui os troncos venosos coronários principais, né? Então, observem que posteriormente, abaixo do átrio esquerdo, né, entre o átrio esquerdo e o átrio direito do coração, eu tenho aqui um seio coronário, onde eu tenho a confluência de diversas veias coronárias, vão chegar nessa região. Eu tenho um grande orifício, o orifício do seio coronário, que vai drenar diretamente no átrio direito do coração. E eu posso ter outros pequenos orifícios, né, responsáveis aqui pela drenagem, né, de territórios menores, né, desse sangue que chegou pela artéria coronária e vai ter que retornar pelas veias coronárias, retornando agora para o átrio direito do coração. Bom, então falei já de sistema ázigos, falei sobre seio coronário, parte da drenagem do sangue do próprio coração, falei sobre o sistema cava superior, né? Falei sobre o sistema jugular, veia jugular interna, veia jugular externa, falei sobre o sistema de drenagem superficial dos membros superiores, formação dessas veias cefálica e basílica, né? Não falei tanto sobre o sistema de drenagem profundo dos membros superiores, porque o nome é praticamente o mesmo em comparação com o sistema arterial, certo?
E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o sistema cava inferior, que é uma subdivisão importantíssima do sistema de drenagem do corpo humano, tá? Então aqui a gente consegue observar a veia cava inferior, né? Então a veia cava inferior é um importante vaso da região do abdômen. Ela caminha no retroperitônio, ela caminha atrás do peritônio parietal, assim como a artéria aorta. Eu não tenho uma artéria cava, certo? E não tenho uma veia aorta. Tenho a veia cava inferior, assim como eu tenho a veia cava superior, e eu tenho uma artéria aorta, que ela é subdividida. Eu tenho a artéria aorta torácica e a artéria aorta abdominal. Observem aqui, né, que a veia cava inferior, ela é formada aqui pelas duas veias ilíacas comuns, né? Então, lá na região posterior do abdômen, região posterior, né, do retroperitônio, eu tenho a junção, eu tenho a união das duas veias ilíacas comuns que vão formar aqui a veia cava inferior. A veia cava inferior continua subindo, né? Ela recebe diversas tributárias, inclusive aqui eu tenho as veias renais, né, do lado direito e a veia renal do lado esquerdo, que vão desembocar aqui na veia cava inferior. Tenho diversas outras veias e eu vou ter um momento que essa veia cava inferior vai atravessar aqui o forame da veia cava inferior, no diafragma, né, e vai chegar ali no átrio direito do coração. Observem que a veia cava inferior, né, ela recebe diversas outras tributárias, né, além das veias renais. Eu tenho aqui a veia gonadal, ou veia testicular, ou veia ovariana, do lado direito, que é uma tributária da veia cava inferior. Enquanto que do lado esquerdo, esta veia gonadal, ela desemboca diretamente na veia renal. Isso vai ter repercussão, principalmente do sexo masculino, já que eu vou ter muito mais varicocele do lado esquerdo, né? Observe então, veia cava inferior. Tem outras tributárias que vão chegar na veia cava inferior, veias frênicas inferiores, veias suprarrenais, certo? E esse sangue ele é formado na veia cava inferior a partir do momento que eu tenho a chegada ali das veias ilíacas comuns do lado direito e ilíaca comum do lado esquerdo. O que vocês notam aqui de falta? Eu não possuo na veia cava inferior, né, estruturas semelhantes, né, para vascularização, né, do tubo digestório. Então, eu tenho outro sistema, que seria o sistema porta-hepático, que vai receber a grande maioria do sangue do tubo digestório e vai levar para o fígado. Então, o sangue vai sair do tubo digestório, vai chegar no fígado. Eu vou ter, né, a passagem desse sangue no fígado por uma veia chamada veia porta e superiormente, né, eu tenho a saída de duas veias hepáticas que vão sair do fígado e vão desembocar na veia cava inferior. Isto é importante, a gente vai trabalhar isso de forma mais profunda em uma outra aula, que seria uma aula sobre o sistema porta-hepático, né? Então, falei da veia cava inferior. Agora a gente vai falar desde lá da parte inferior, né, do território da veia cava inferior, que ele começa na extremidade do pé, né? Na extremidade do pé, na região dorsal do pé, né, superficialmente, eu tenho duas veias. Eu tenho uma veia safena magna e uma veia safena parva, ou uma grande safena e uma pequena safena, né? Essas duas veias, elas se formam, né, no arco venoso dorsal do pé, né? Enquanto que a veia safena magna, ela passa anteriormente ao maléolo medial, a safena parva, né, ela vai passar posteriormente ao maléolo lateral, né, com muitas variações. Da mesma forma que eu tenho variações grandes em relação à drenagem superficial do membro superior, eu vou possuir também diversas variações em relação à drenagem superficial do membro inferior. Mas eu tenho também algumas semelhanças. A safena magna, né, ela funciona mais ou menos da mesma forma que a veia cefálica no membro superior. Ou seja, ela vai subir pela parte superficial e vai ser uma tributária
de uma veia lá em cima, enquanto que a veia safena parva, ela funciona mais ou menos como a veia basílica do membro superior. Ela vai subir pela perna e vai se aprofundar na região poplítea e vai ser uma tributária da veia poplítea, né? Observando aqui uma imagem bastante interessante, bastante relevante, eu tenho aqui medialmente na perna, eu observo aqui a veia safena magna. Observem que ela tem uma origem no arco dorsal do pé e ela caminha anteriormente, ela vai atravessar anteriormente o maléolo medial, ou seja, o maléolo tibial. Enquanto que a safena parva, ela também tem uma origem no arco venoso dorsal, vai atravessar posteriormente ao maléolo lateral e vai se aprofundar na região poplítea, levando o sangue desta região do membro inferior até uma veia profunda, que é a veia poplítea, né? Observando essa outra imagem aqui, a gente vai identificar comunicações entre o sistema superficial, né, e o sistema profundo. Então, eu tenho veias perfurantes, né, que vão comunicar esse sistema superficial e o sistema profundo. Lembrando que essas veias, elas possuem uma estrutura valvar. Geraldo, então, uma insuficiência venosa nos membros inferiores, né, é causada por uma disfunção nessas veias periféricas. Principalmente, eu posso ter um acúmulo de sangue nesta região, consequentemente essa veia fica mais dilatada, certo? E perde ali a sua função valvar, levando ali uma turgência venosa na periferia e, consequentemente, um extravasamento de sangue, né, formando ali um edema de membros inferiores. Por isso que pacientes com uma insuficiência venosa têm que ser orientados para tentar colocar o membro superior o máximo possível, né, para cima, para melhorar também a drenagem de sangue, né, facilitando ali esse mecanismo de drenagem, né. Se eu tenho um problema mais sério, né, eu posso utilizar diversas medicações, né, diversas meias elásticas de média compressão para melhorar esse sistema venoso de drenagem, né? Ou posso também realizar cirurgias para retirar essas veias que estão comprometidas, ok? Aqui, observando na fossa poplítea, eu vou encontrar a artéria poplítea, que é uma continuação da artéria femoral, atravessou aqui o músculo adutor magno, passa a ser chamada de artéria poplítea, e eu vou encontrar a veia poplítea, que é formada aqui pelas veias profundas da região da perna, veia tibial anterior e veia tibial posterior. Vão formar aqui a veia poplítea, que vai caminhar juntamente com a artéria e vai formar ali a veia femoral superiormente. E observem aqui que a veia femoral, né, vai caminhar anteriormente na coxa e a veia femoral recebe, esta sim recebe a veia safena magna, né? Então, a veia safena magna, a safena maior, ela vai ser uma tributária da veia femoral. Continua como veia femoral, né? Nesta topografia, a partir do momento que atravessou o ligamento inguinal, a veia femoral passa a ser chamada de veia ilíaca externa, né? A veia ilíaca externa, recebendo a veia ilíaca interna, se transforma em veia ilíaca comum. E as duas veias ilíacas comuns formam ali a veia cava inferior. Não é difícil se a gente tiver este raciocínio, né? Bom, então já falamos sobre diversos assuntos. Falamos sobre sistema de drenagem da região cervical, veia jugular interna, veia jugular externa. Falamos sobre o sistema que vai formar a veia cava superior, né? As duas veias braquiocefálicas. Falamos sobre drenagem do membro superior, da parte superficial principalmente. Falamos sobre a formação do sistema cava inferior, falamos também sobre a região posterior, né, do tórax mediastino posterior, formando ali esse grande sistema ázygos, veia ázygos, veia hemiázygos e veia hemiázygos acessório, né? Falamos ali sobre a drenagem do sangue do membro inferior, né, tanto profundo quanto superficialmente, veia safena magna, veia safena parva, né? E agora a gente vai terminar nossa aula rapidamente falando sobre o sistema linfático, que é um sistema também de drenagem. Então a linfa, ela vai ganhar esse sistema de drenagem até chegar, né, na veia
né, no sistema venoso. Né? Então aqui observando, eu tenho diversos, né, ductos linfáticos. Tenho ductos linfáticos por todo o corpo, no membro superior, na cabeça, no pescoço, no tórax, né, no abdômen, na região da pelve, na região dos membros inferiores, na coxa, na perna. Tem diversos troncos linfáticos. Né? É importante que eu compreenda que existem dois troncos linfáticos principais. Existe o ducto linfático direito, certo? E existe o ducto torácico. Então são dois ductos linfáticos principais no corpo humano. Ducto linfático direito e um outro ducto chamado ducto torácico. Enquanto que o ducto linfático direito, ele vai ser responsável pela drenagem da metade direita da cabeça, da parte direita do pescoço, do membro superior direito e da metade direita do tórax, né? Sobretudo da parte anterior, né, superficial do tórax. Eu tenho o ducto torácico, que vai ser responsável por qual território? Eu vou ter cabeça do lado esquerdo, pescoço do lado esquerdo, membro superior esquerdo, tórax principalmente do lado esquerdo, né? Abdômen todo, pelve toda e os dois membros inferiores, tanto o membro inferior direito quanto o membro inferior esquerdo. Então, já conseguimos notar que o ducto linfático, né, ou ducto torácico, né, ele é muito maior e muito mais importante do que o ducto linfático direito, certo? Então, dois ductos principais, ducto linfático direito e o ducto torácico. O ducto linfático torácico ou ducto torácico, né, ele é muito mais relevante em relação ao campo de drenagem, né? Então, esse território de drenagem muito mais relevante. Uma outra coisa importantíssima, enquanto que o ducto torácico, né, ele vai desembocar na união da veia jugular interna com a veia subclávia do lado esquerdo, o ducto linfático direito desemboca na união da veia jugular interna com a veia subclávia do lado direito, certo? Então, é uma diferença de drenagem desses ductos linfáticos, ducto torácico e o ducto linfático direito. Isso é importantíssimo, porque eu tenho a formação de diversas cadeias de linfonodos. Então, por exemplo, um tumor que se originou na região abdominal e sofreu uma metástase linfática, ele pode comprometer, né, o território da cadeia do ducto torácico. E esse território pode, inclusive, ser na região cervical. Tem linfonodos na região cervical do lado esquerdo, que podem ser linfonodos que vão estar aumentados, né, em decorrência de uma disseminação tumoral, uma metástase, levando ali uma suspeita de um tumor originado, por exemplo, no abdômen, né? Isso é importante da gente estar definindo. Outro slide super importante. Poxa, de onde é que vem esse sistema linfático anatomicamente, Geraldo? O sistema linfático é responsável pela drenagem desse líquido que ficou aqui represado no terceiro espaço. Esse líquido vai chegar, né, pelo sistema arterial, por uma arteríola, e eu tenho uma comunicação entre uma arteríola e uma vênula. Essa vênula vai ser uma tributária de vasos venosos cada vez mais calibrosos até chegar numa grande veia, certo? E eu tenho aqui a filtração, né? Tem a filtração na extremidade arterial e a reabsorção, né, a drenagem na extremidade venosa. Cerca de 90% do sangue ele é reabsorvido e ganha um sistema venoso, né? Porém, 10% ele não vai ser reabsorvido pelo sistema venoso e vai ser, né, puxado pelo sistema linfático. Então, eu tenho, né, ductos linfáticos muito pequenos que vão perceber esses 10% de sangue e vão ser responsáveis pela drenagem desses 10% de líquido, né? Não ganhando o sistema venoso, mas subindo por intermédio do sistema linfático.
E quais são as principais cadeias de linfonodos, Geraldo? A gente não vai estar aqui nessa aula descrevendo todas as cadeias, que são inúmeras cadeias de linfonodos. Eu considero duas cadeias principais: a cadeia cervical e também a cadeia axilar. São as duas cadeias de linfonodos principais que possuem diversas subdivisões, não é? Então, por exemplo, aqui a gente consegue identificar cadeias de linfonodos, né, localizadas na face e localizadas também na região cervical. Então, diversas cadeias de linfonodos vão recebendo, né, ductos linfáticos e vão convergindo, né, para ductos linfáticos mais calibrosos até o momento que esses ductos linfáticos vão desembocar no sistema linfático responsável pelo território do ducto torácico ou do sistema linfático responsável, né, pela formação do ducto linfático à direita. Então aqui a gente nota, né, diversos linfonodos localizados aqui na topografia da cabeça e do pescoço, né? Cada grupo de linfonodos desse aqui tem um nome. Então tem linfonodos parotídeos, linfonodos pós-auriculares, auriculares anteriores, occipitais, submandibulares, submetonianos, jugulares, júgulo-digástricos, né, homoióides, cervicais anteriores. Tem diversas cadeias que são subdivisões dessas cadeias maiores, né? Quando a gente examina o paciente, né, palpando a região cervical, eu procuro também identificar se existe algum linfonodo desse que está aumentado. Esse linfonodo aumentado, ele pode ser um indício, né, de um processo inflamatório infeccioso, muitas vezes, ou de uma metástase, né? Então a gente vai ter que ver diferenças na característica desse linfonodo. Se é um linfonodo que está quente, que está amolecido, né, que está doloroso, isso chama a favor de um processo inflamatório infeccioso. Se é um linfonodo que está pétreo, ele é duro, né, está aderido, certo? Geralmente ele é indolor. Isso chama, né, a favor de um linfonodo metastático, certo? Um câncer que causou ali uma metástase para essa região. Isso é importante em relação à cadeia axilar, por exemplo, já que a cadeia axilar é a principal cadeia responsável ali pela drenagem da mama, né? Então, no sexo feminino, nós vamos possuir a mama. E essa mama, ela vai drenar para diversas cadeias. Eu vou ter cadeias que vão estar localizadas lateralmente ao osso externo. Eu vou ter cadeias que vão estar localizadas topograficamente com a clavícula. Porém, a cadeia mais importante para a drenagem da mama seria a cadeia axilar. Ou seja, do lado direito eu tenho ali cadeia axilar que vai drenar no ducto linfático direito. E por sua vez vai chegar aqui na união da veia jugular interna com a veia subclave. Do lado esquerdo, né, eu tenho as mesmas cadeias. Tem uma cadeia lateralmente ao osso externo, tem uma cadeia em comparação aqui com o osso, com a clavícula, e temos a cadeia axilar. Vamos chegar aqui na junção ali da veia jugular interna com a veia subclave do lado esquerdo, formando ali, né, o campo de drenagem do ducto torácico. Então observem aqui uma imagem da cadeia axilar, observem a grande complexidade dos linfonodos nesta cadeia, né? Observem que uma das cirurgias mais complexas seria um esvaziamento axilar, quando eu tenho indício de comprometimento desses linfonodos, né? Onde eu faço muitas vezes uma mastectomia com esvaziamento axilar. E esse esvaziamento é bastante complexo. Por quê? Eu tenho que tentar preservar estruturas venosas e estruturas arteriais com as suas ramificações e também o plexo braquial, né? Para evitar repercussões vasculares e nervosas no membro superior, principalmente. Essa imagem bastante interessante, onde eu vou observar aqui no mediastino posterior o sistema ásicos, que nós já comentamos no decorrer da aula de hoje, né? E eu vou identificar também um ducto torácico, né? Que ele é formado, né, lá na parte do abdômen, né? Já que esse ducto torácico vai receber a linfa do abdômen, da pelve, dos dois membros inferiores. E esta linfa da extremidade inferior, ela vai chegar numa região onde vai sofrer uma dilatação desse ducto, né? Onde eu tenho uma cisterna, que eu chamo de cisterna do quilo. Isso é importante, né? Então, a cisterna do quilo seria uma dilatação dessa região, localizada posteriormente no abdômen. Depois, né, eu tenho ali
a formação do ducto torácico. Esse ducto torácico vai subir, certo? Pelo mediastino posterior e vai ser drenado, né, na junção da veia jugular interna com a veia subclávia do lado esquerdo. Por isso que se eu tiver a opção de escolher entre uma punção de veia subclávia do lado direito e uma veia subclávia do lado esquerdo, eu vou muitas vezes optar por realizar a punção do lado direito para fugir desse ducto torácico, já que uma das complicações da punção do lado esquerdo seria uma laceração desse ducto torácico, levando ali uma condição bastante drástica no tórax, né? Outro slide importante, vocês observem que eu já falei isso diversas vezes, né? Relação, né, do ducto torácico, né, drenagem, na chegada aqui, né, da junção da veia jugular interna com a veia subclávia do lado esquerdo. Nesta região posso ter outros campos, né, linfáticos de drenagem, né, principalmente do tórax. E aqui observem a região da veia jugular do lado direito com a veia subclávia do lado direito. Eu tenho o ducto linfático direito que drena nesta região, com muitas variações. Pode ser subdividido em 2, 3, 4 ductos. Bastante variação aí. Ok, gente? Uma aula bastante complexa, onde eu procurei sintetizar o máximo possível em relação a esse conhecimento, do ponto de vista do que é importante para o exame físico, clínico e semiotécnico. Ok? Grande abraço, até a próxima!